Eu sou livre, sou Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais um PG Online. Que alegria ter cada um de vocês aqui conosco nesta terça-feira. E nesta terça-feira nós temos o nosso querido pastor Francisco Fonseca. Bom dia, pastor Francisco. Deixa eu fixar o senhor aqui na tela. Bom dia, bom dia. Uma alegria, um prazer imenso estar com vocês. Bom dia, pastor. Pastor, eu vou estar fazendo uma oração pelo senhor, tá? Eu gostaria de saber se o senhor vai precisar compartilhar alguma tela. Não. Tudo bem, então. Irmãos, lembrando, vou pedir que vocês deixem os microfones fechados, tá bem? Enquanto o pastor estiver fazendo a meditação conosco. E após aí, o pastor, nós teremos nosso momento de pedidos e agradecimentos, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus? Querido Pai, obrigada, Senhor, por mais uma terça-feira de PG Online. Obrigada porque podemos estar aqui todos reunidos nas primeiras horas deste dia para clamar pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que este mesmo Espírito que inspirou os autores da Bíblia, que nos consola, que nos guia, que nos fortalece em Cristo, esteja agora presente nesta reunião, inspirando o nosso querido pastor Francisco, que ele venha falar inspirado, de acordo com as nossas necessidades, aquela mensagem que precisamos ouvir para nosso fortalecimento, nosso crescimento, nosso repreendimento também no que precisamos melhorar. Perdoe os nossos pecados, esteja com aqueles que estão aqui ao vivo e com aqueles que também estarão assistindo depois a gravação. Que ele peça e agradeça, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, pastor Francisco. Se o senhor quiser se apresentar para o nosso PG, tá bom? De onde o senhor é? Fique à vontade. Tá bom. Bom dia, irmãos. Eu sou natural do Ceará e eu trabalho aqui na Associação Sul Paranaense, sou diretor de mordomia cristã e também do Ministério da Saúde. Ontem à noite o pastor me mandou uma mensagem, já quase 1h, né? Estava, parece que no funeral, e talvez ele não esteja conosco essa manhã. Mas eu quero dizer que é um prazer, irmãos, e eu quero parabenizá-los, o meu apreço pelo que vocês estão fazendo, né? Todas as terças, tendo esse momento de PG e buscando a presença de Deus. Isso é muito importante. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, ele fala da armadura de Deus. Eu quero ler o texto, que é já um texto muito conhecido, porque ele fala muito ao nosso coração. Ele é uma exortação do apóstolo. E depois de fazer a leitura, eu vou fazer algumas aplicações, aí eu oro com vocês. E eu preciso estar na associação um pouco mais cedo hoje. Nosso culto lá começa às 7h30. Eu gasto aqui uma meia hora, preciso tomar o café, de jejum ainda, né? Então eu preciso sair um pouquinho antes. Amados, o texto de Efésios capítulo 6, versos... vamos fazer aqui é interessante, o apóstolo Paulo, aqui no verso 22, começa uma seção que diz assim, o lar cristão. Em outras versões fala do deveres domésticos, e tem outros títulos remetendo à vida comum do dia a dia. Então ele tem uma sequência, ele fala às mulheres e aos maridos, depois aos filhos e aos pais, depois aos servos e aos senhores. Estão notando essa sequência? Que parece que ele deixa aquele com maior responsabilidade depois. Ele fala mulher, homem.
Aí depois ele fala, filho, pai, servo, Senhor. Então ele faz as advertências, as colocações. Aí então ele começa a falar a todos agora. O que ele vai falar nessa sessão da armadura de Deus é para todos. Ele falou para cada um, né? Ali de acordo com a situação, e agora ele fala a todos. Então, diz assim, quanto ao mais, verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É como se ele está dizendo assim, olha, para você fazer o que eu acabei de falar, seja mulher ou homem, filho ou pai, servo ou Senhor, você precisa da força do Senhor. Essa é a grande tragédia. Nós queremos desempenhar nossos papéis sem a força de Deus. Não vai dar certo. Não dá certo. Então ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Aqui ele insiste nessa descrição da luta, da batalha do cristão, né? Então você tem que ter toda a armadura de Deus, ele diz aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Isso aqui me assusta um pouco, né? Os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele volta a dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo ele insiste. Ele insiste que você e eu coloquemos toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu penso que esse inimigo contra o qual lutamos, ele é invisível, ele é mau, muito mau. Estrategista, né? A Bíblia fala das ciladas. E aí a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que o dia mau, parece que quando as coisas começam a dar errado em nossa vida, parece que vem uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Esse é o dia mau. E quando o dia mau chega, a gente é tentado a recorrer a dar um jeitinho humano ou a usar procedimentos, posturas que não são dignas de um filho, de uma filha de Deus. Aí que está o perigo. Por isso que a gente, como a gente não sabe quando vamos sofrer um ataque, às vezes repentino, inesperado, violento contra nós ou contra quem nós amamos, nós temos que constantemente estar com a armadura de Deus, tomar tempo para nos cingir com essa armadura, nos vestir com essa armadura. É uma coisa que se faz todos os dias. Não pode, se cada dia, a senhora White fala que a vida cristã é uma luta e uma marcha e uma luta, a gente não pode parar, e a gente tem que lutar, mas ela diz assim, que a vitória vem do Senhor, a gente se prepara, mas a gente tem que saber que a vitória vem do Senhor, né, amados? A gente se prepara fazendo o que nós estamos fazendo agora, acordando todo dia um pouquinho antes, indo dormir um pouquinho antes para poder acordar um pouquinho antes e estar despertado, né? Porque às vezes a gente está tão cansado que só vamos pegar mesmo depois das 9, né? Vai ali, aquela luta, não vai. Então a gente tem que se antecipar a essa leseira da manhã, né? Oferecendo à mente, ao corpo o descanso necessário para acordando mesmo e ir à presença de Deus todos os dias. Então, aí ele diz que tomar toda a armadura, estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes. Aí ele diz aqui, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos com a couraça da justiça. Então, são os equipamentos aqui que ele coloca, né? O cinto da verdade, que é aquele que cinge, que segura todo o equipamento. Depois ele fala da couraça da justiça, né? Então a gente tem que ter um compromisso com
com a verdade e a justiça. Aqui fala que o mundo que ele descreveu aqui é tenebroso, é um mundo escuro, né? Um mundo tenebroso, cheio de mentiras. Aí ele fala que nós temos que ter uma postura com a verdade e a justiça. Ou seja, a nossa vida, o nosso dia, as nossas decisões têm que ser marcadas por essas coisas. Se uma vitória que para eu obtê-la eu tenho que mentir, acho que não, isso não é uma vitória. E não podemos dar glória a Deus por uma manobra humana e carnal, né? Se eu não mentir, eu não vou ter o emprego, não vou fazer o negócio. Será que esse emprego é para mim? Será que esse negócio é para mim? Verdade e justiça, ele diz aqui. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Esse é o Evangelho, é o nosso caminhar. As pessoas precisam, e nós precisamos saber que em meio, às vezes, às lutas e alguns reveses, nós estamos caminhando no caminho certo. Aqui, nossos pés estão calçados com o Evangelho da Paz, sem nos desviarmos, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E que todos os dardos inflamados, setas incendiárias, né, são os dardos inflamados. Naquele tempo lá era a última palavra em tecnologia de guerra, uma seta com incêndio, aquela coisa vinha rápido e atingia inesperadamente. E aqui ele está dizendo que a fé a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é a nossa identidade, é que bem firme dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós temos que saber, em meio a essa guerra, quem somos, a quem pertencemos, para onde estamos indo. Isso dá uma coisa tão forte, né? Tão forte. Às vezes, quando a gente parece que estamos perdendo, que está difícil, isso precisa estar firme em nossa mente. Capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela precisa estar afiada em nossa mão, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, né? Uma Bíblia aberta é um livro comum. Uma Bíblia fechada é um livro comum. Aberta é a palavra de Deus. Quando eu me comunico com a Bíblia, Deus fala comigo, através da sua palavra. E quando eu oro aqui, por isso que ele fala, eu falo com Deus. Com toda oração e súplica, verso 18, orando em todo o tempo no Espírito. O tempo inteiro, irmãos amados, o tempo inteiro ali, né? Pedindo a Deus, vai fazer um negócio, uma ligação, orando a Deus, pedindo a direção, né? Então, quando a gente ora por uma coisa, a gente tem que agir, né? Em conformidade com essa oração. E o primeiro a responder a oração é nós mesmos, né? Eu quero Deus me dar isso, então eu vou agir para isso. Deus me proteja disso, então eu vou agir de acordo com essa oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, não precisa estar de olho fechado, nem ajoelhado. O tempo inteiro aqui, em todo instante, lembrando da palavra de Deus e orando no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma parte importante da oração é a guarda do coração. A gente está ali vigiando. Como é que eu estou em relação ao que eu estou pedindo a Deus? Vigiando, atento ao que se passa. E orar pelos demais. Os que não vêm no PGP, os que estão fracos, etc, etc. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que a gente deve colocar toda a armadura, e eu coloquei aqui, estive meditando, refletindo nisso,
o que é um cristão quando ele não cuida de colocar sua armadura. Ele é como uma carreta desgovernada. Vocês já viram aquela plaquinha quando a gente está descendo aqui para o litoral? Tem uma área de refúgio para as carretas desgovernadas, não é? E ali diz assim, esta área de refúgio já salvou 400 vidas, de acordo com a situação. E essa é uma conta de quantas pessoas acabaram ali naquela área de refúgio. É uma área preparada quando o caminhão vem, ele atola ali, não segue e para. Bruscamente ele para. E uma pessoa sem a armadura de Deus é como uma carreta desgovernada. Ele é a tragédia anunciada, como as pessoas falam. O pior é que ele não está vendo isso. Uma pessoa que não colocou a armadura de Deus, ele não está vendo que ele é o problema, que ele é o elo fraco da corrente. Ele às vezes se considera esperto, esperta, inteligente, né? Ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. Ele não leva as coisas sérias e ele está indo, está pegando corda, pegando velocidade. E essa carreta desgovernada é aquela que vai causar dor e sofrimento a quem está perto dele. O casamento, os filhos, a igreja. Aí ele está indo. Não percebe a coisa, né? Que numa questão de tempo não vai dar certo. Tem um ditado popular que diz assim: o certo não dá errado e o errado não dá certo. Mas tem gente que insiste que o errado vai dar certo. Aí não põe a armadura de Deus. Não, eu vou ser cristão do meu jeito. Não tem como a gente ser cristão do nosso jeito. Porque o nosso jeito é falha, é humano. O pendor da carne é para a morte, né? Não dá certo. Não dá certo, querido. Por isso é muito importante, né? Então, uma pessoa que não põe armadura, que não se cuida, que não toma tempo. Olha, colocar uma armadura naquele tempo era um trabalho demorado. Demorado. E minucioso. Igualmente hoje, você ter uma vida onde você faz tudo isso aqui, procura viver uma vida de justiça, de verdade, né, dentro do Evangelho, cabeça focada no céu. Toma tempo. Dá tempo, porque a gente parece que está sempre querendo fugir do altar. O sacrifício vivo está sempre querendo fugir do altar. Então temos que nos programar, temos que ter um cantinho em nossa casa, todo dia, um horário, um materialzinho para pôr diante dos olhos, que vá até para o coração da gente. Isso é uma questão diária. E toma tempo. Mas, como eu dizia, se você não faz essas coisas, outro exemplo é um soldado desprotegido no campo de batalha. Os soldados têm muitos equipamentos. Quando a gente vê esses noticiários de guerra, as reportagens de guerra, a gente vê o soldado cheio de equipamento. Às vezes a pessoa pensa que o adventismo ou o cristianismo é um oba-oba, né? Dá tudo certo no final. Vai dar tudo certo. Aí a senhora White fala que algumas pessoas, elas andam descuidadas em um campo minado. Descuidadas. Aí ela diz assim que a derrota nesse caso não é uma possibilidade, mas uma certeza. Então a gente não pode ser descuidado, nós não estamos de férias aqui, é uma luta, nós estamos perdendo nossos filhos, casamentos estão sendo desfeitos. Cuidado, né? Cuidado a gente tem que ter. Outra comparação é uma casa sem alicerce. Jesus disse que quem ouve e pratica é uma casa sobre a rocha, que se a gente não pratica, não põe a armadura de Deus, a gente é como uma casa sem alicerce, um atleta sem equipamento, um barco sem remo em alto mar. Que coisa triste. Você não fica à deriva. E um cidadão sem visto.
está a qualquer momento sendo deportado, expulso para o reino das trevas. Que coisa triste. Deus nos livre de tal coisa. Fica, portanto, aí, amados, a minha exortação. Como eu disse para vocês, isso aqui tem falado ao meu coração. Antes de orar com vocês, eu quero perguntar se alguém tem alguma contribuição com essa mensagem, alguma dúvida, ou se eu já posso orar. Se você quiser contribuir conosco, abra o seu microfone e fala. Tá bom, então. Obrigado. Nós temos 66 pessoas, parabéns, parabéns. No começo aqui da nossa... Pastor, dá licença, meu nome é Cláudia. Oi, Deixa eu só falar rapidamente aqui. É uma coisa que tem impressionado meu coração, que inclusive eu tenho falado para minha filha isso. Ser adventista é um estilo de vida, né? E muitas vezes a pessoa está brincando realmente, né? Eu acho que a gente está brincando, muitos de nós estão brincando com isso. A gente vem, a gente parece que está num clube, né? E age como se a igreja fosse um clube, né? Um clube de desbravadores para gente grande. E a gente precisa parar com isso, assumir todos os aspectos da vida cristã, inclusive a mensagem de saúde, a mensagem do Espírito Santo, para apressar essa volta de Jesus e espalhar a mensagem, principalmente com a nossa maneira de ser, né? E eu acho que muitos de nós está ainda brincando, ainda na fase infantil da fé, esperando que Deus faça tudo por nós e esquecendo que nós somos um povo que tem uma missão. Irmã, obrigado, irmã Cláudia, muito obrigado. Sabe que quando você se torna um adventista, eu penso que o diabo coloca um alvo em tuas costas. Eu tenho que derrubar isso aí, eu tenho que estragar a vida financeira dele, os negócios dele, o trabalho, a saúde, a família, tem que tirar os filhos dele, tem que encher ele de dúvida. E a gente, às vezes, não tem noção do tamanho da coisa que é e do privilégio que é ser um adventista, né? Então a gente está aí imitando o mundo, vivendo, comendo, se vestindo, querendo se recriar com as mentiras que o mundo oferece. É uma guerra, é uma guerra. Esta é a visão que a Bíblia procura passar. Nós estamos em guerra, né? Ah, pastor, mas isso é muito forte, eu não gosto, eu gosto de ouvir aquelas mensagens do tá amarrado, eu decreto. Irmãos, isso aí não é nada. Esse negócio, eu decreto, tu tá amarrado. Não adianta você dizer isso e a vida não condizer. Dizer e não condizer não leva você a vencer, tá bom? Dizer e não condizer não leva você a vencer. Não leva ninguém a vencer. Quando a gente diz uma coisa e faz outra. O desafio nosso é viver isso. A irmã falou do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade, né? Cheguei a todos. Não tá ouvindo, você tá meio cortada. Liga teu áudio aí, Cacá. Tá ligado. A internet que tá ruim mesmo. Consegue me ouvir? Tá, agora Sim. deu. E aí, ontem eu sofri um acidente aqui em casa. Tava cortando uma árvore e o facão bateu na minha perna, em cima da varizes que eu tô fazendo tratamento. Mas, tudo bem. Pastor, outro dia eu tava ouvindo uma pregação e o pastor falou que a Eu não partir sei do momento vocês, que mas eu não estou ouvindo. o pastor Aí, tava pregando tinha outra pessoa com o e microfone aberto. ele disse que quando ele fala que Jesus está voltando, se seu corpo não gela mais, não sente aquele medo, que você não tem Espírito Santo. Mas se eu penso assim, em João 14, Jesus disse que ele ia, né, preparar moradas.
moradas celestiais, e que o Espírito Santo viria preparar as moradas terrenas, que é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Então, por que eu vou ter medo do fim, se eu tenho o Espírito Santo comigo? Se eu sei que Jesus foi preparar a morada eterna, será que ele não está blefando nessas falas? Por que eu vou ter medo do fim, se eu sei que Apocalipse é revelação maravilhosa, é mel para mim, né? Então, ele falou assim, toda vez que falar que Jesus está voltando e você não sentir aquele gelo dentro de você, é porque você não tem mais o Espírito Santo. Eu não sinto não, pastor. Eu sinto alegria quando fala que Jesus está voltando, sabe? Eu não sinto medo. Eu estou errada, pastor? Não, eu acredito que não. Tem duas situações nesse caso aí, né? Tem a pessoa que sente medo por estar vivendo uma vida, sabe que tem alguma coisa errada, o Espírito Santo está falando com ela e ela sabe que deve fazer alguma coisa, mas insiste em viver longe dos caminhos e orientações de Deus. Eu penso que esse tipo de pessoa tem que ter medo mesmo, né? Porque não está brincando. Mas quando nós estamos, não que a gente seja perfeito, quando a gente está vivendo, oferecendo a Deus sempre o nosso melhor, não é? E aí isso é um ponto interessante. A irmã abriu uma janela para um ponto interessante. O meu melhor pode ser bem diferente do seu, porque nós temos lutas diferentes, dificuldades diferentes, por isso a gente não deve perder tempo olhando para o irmão, para a irmã. Não perca tempo com Justamente, isso. Vamos, justamente. a gente vai confiando, oferecendo o nosso melhor e confiando inteiramente nos méritos de Cristo. Aí a gente tem alegria na volta de Jesus, né? Eu tenho essa alegria. Eu, como pastor e pai, eu sinto, assim, né, a pressão de ser o que sou, de não pensar apenas em mim e estender a intercessão, a pregação. Eu me preocupo às vezes, com o meu olhar humano e limitado, eu me preocupo às vezes a olhar a igreja e como disse a irmã ali, parece que o povo não está entendendo o que se passa. Então, a Assim, gente, ó, como líder, tem que ter essa pensão. Mas a senhora está certa, irmã. eu falo assim, ó, sou um ser humano falho, tô apto a pecar, mas também eu tô apta a reconhecer meu pecado, eu me arrependo, eu choro diante do Senhor, eu peço perdão a Ele, eu não ando, peço sempre a Ele para tirar de mim o pecado acariciado, mas assim, eu tenho aquela comunhão com Cristo, tenho aquela Amém. comunhão de cultura, de prática. Pastor, o senhor não sabe a alegria que eu passei. É no final de abril, início de maio, quando o evangelismo acabou. Eu até mostrei aqui as irmãs no grupo. Foram 12 convertidos, pastor, adolescente. Eu não estou tratando de idoso nem de pessoas na minha idade, não. Foram crianças de 13 anos, 12 anos, que não têm pais convertidos. E o meu objetivo foi quando eu disse a Deus, Pai, eu vou para lá. Lá é um lugar pobre, não é humilde, pastor, é um lugar pobre. Lá precisa de ajuda e a igreja está crescendo. E o lugar tem muita violência, tem muito tráfico de droga, sabe? Então, as crianças só relatam aquela tristeza. E quando você vai para essa criança e fala assim, mas vai chegar o dia que não vai ter mais tristeza, nem morte, nem dor. E aquelas crianças se batizam. Hoje são desbravadores. Nós íamos batizar, nós não. O pastor ia batizar 9, batizou 12. Louvado seja Deus. E aí, simplesmente, 12 desbravadores que não são filhos de adventista. É uma vitória, pastor. É o agir do Espírito Santo. Então, isso que me alegra, porque eu vou ter medo do fim, se a gente tem tanto trabalho para fazer. O senhor me entende? Amém. Irmãos, o que eu notei aqui na reunião de vocês, as que chegaram primeiro aqui na reunião foram, eu notei aqui Naildes, Rita Ventura, Lissandra, Ilmaci, parece-me, Neide, Lúcia, Yara, Miriam, e a Cleusa, Nilciane, Maria, Rita Rios, Edinaildes. Coincidentemente, todas mulheres, e foram as primeiras a chegarem aqui, que eu estava anotando, e me chamou a atenção, mas certamente nesse universo de 70 pessoas deve ter alguns irmãos homens, e eu quero orar por vocês todos, e
E aproveitar isso que a irmã Cacá falou, que é a questão da gente estar envolvido, usando nossos talentos na causa do Mestre, é um jeito da gente ter essa alegria no espírito. Que Deus abençoe vocês, queridos, meus irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe sua vida no dia de hoje e encha você de graça e paz. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, obrigado por esse novo dia em nossa vida. Nós só vamos viver esse dia uma única vez. Hoje é dia 6 de maio de 2025. E nós queremos consagrar a Ti o nosso dia hoje. Queremos pedir, amado Pai, que o Senhor envie-nos a luz do Espírito Santo. Que o Senhor, em Tua misericórdia, tome-nos pelas mãos e guie os nossos pés, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso coração, o nosso tudo em Teus caminhos, Senhor. Eu quero orar pelos meus irmãos, pelas lutas que eles enfrentam. Talvez na família, na vida financeira, na saúde. Não importa, amado Pai. Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso Deus. Eu coloco estes irmãos em Tuas bondosas mãos. Olhe, Deus, da Tua morada e estenda a Tua mão de amor, de graça, de poder e misericórdia sobre a vida de todos nós. Nos dê a vitória, repreenda o inimigo. Ele está aí sabendo que pouco tempo resta, procurando nos induzir ao erro, nos enganar, a fazermos avaliações equivocadas, tomarmos decisões erradas. Amado Pai, nos proteja do mundo, do inimigo e de nós mesmos, das fraquezas da carne. Amado Pai, eu oro pelo distrito inteiro, cada uma das igrejas, cada um dos líderes, cada uma das crianças, dos jovens, dos maridos, das esposas, pais e mães, que tenhamos todos um dia de graça. Coloca em nossa vida, amado Pai, ao longo desse dia, pessoas sinceras que precisam da Tua luz e que a Tua luz possa brilhar através de nossos lábios, das nossas mãos, da nossa vida, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos, exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. 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 Louvado seja. Obrigada, pastor Francisco, pelas Amém. palavras. Amém. Louvado seja Eu vou Deus. Deus abençoe, pastor. queridos. Deus Vai. abençoando, pastor. Obrigada, pastor Francisco, pela mensagem. Deus abençoe. Deus abençoe. pastor. Obrigado, querido. pela palavra. É pelo carinho. Deus abençoe vocês. Bom dia. Abraço para o pastor Irmãos, Josias. ore Tá pelo bom? meu filho. Obrigada. Deus abençoe Realmente sua ele, família. Pastor Francisco, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo lhe abençoe, você em família, durante todo esse dia, no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Até mais. infelizmente, nosso querido pastor Josias não pôde estar, como o senhor mesmo bem já sabe. Ele ficou até as 3 da manhã, ele me comunicou aqui no velório, mas ele estava aqui de maneira offline no início, tá? Mas estava dando aqui sua presença também, orando pelo senhor. Com certeza, pastor Francisco, nós muitas vezes brincamos de ser cristãos, não é? Como foi mencionado aqui. E o que o pastor falou, né? Ellen White comenta que vivemos num campo minado, né? Nós não nos vestimos da armadura de maneira correta. E eu falo muito isso aqui em meu distrito. Nós esquecemos que estamos em guerra e não nos preparamos corretamente. Querendo ou não, você acreditando ou não, você aceitando ou não, nós estamos vivendo nas cenas finais deste mundo e nós precisamos estar prontos. Não é mesmo, pastor Francisco? Muito bem. Obrigado, irmã querida. Alessandra, Deus abençoe vocês. Deus te Bom dia, abençoe. tá? Vou pedir Fique à permissão para sair. Pode ser, queridos? Claro. Fique à vontade para voltar quando puder, pastor. Deus te abençoe, viu? Até mais. Obrigada, Tchau, Isona. tchau. Obrigada, pastor. Tchau, tchau.
Vou chamar aqui nossa querida irmã Cacá, tá por aí, minha irmã Cacá? Tô sim, tô aqui. Bom dia, minha amada, tudo bem? Tudo bem, irmão. O inimigo tentou contra a minha vida, mas Deus está no controle e me deu grande livramento. Tô bem. Glória a Deus. Amém, amém. Ele tenta, mas ele é um derrotado na cruz, no sangue do Cordeiro, não é isso? Amém. Minha irmã Cacá vai estar nos ajudando com os pedidos dessa manhã. Fiz aí uma solicitação a ela, ela prontamente se dispôs. Então, se você tem um pedido, se você tem um agradecimento, você levanta a sua mãozinha, tá? Irmã Cacá, vou pedir que você coloque o seu aparelho num lugar estável, para você não ficar balançando ele, por favor. E se você já tem, pode levantar a mãozinha, que a irmã Cacá vai chamando vocês. Estou por aqui também, mas muito obrigada, irmã Cacá. Pode aí tomar, então, a frente dos pedidos e os agradecimentos neste momento. Ô, Alessandra, um minutinho. Eu não peguei do início a pregação. Qual foi o versículo e o livro que o pastor pregou, por favor? Irmã, fique tranquila que nós vamos postar o link lá mais tarde, já estará disponível no nosso grupo, tá bom? Tá, obrigada. Efésios 6. Isso, é a armadura do Efésios cristão de 6. Efésios. Mas você vai poder assistir e Efésios compartilhar aí com o pessoal também, tá bom? Efésios 6, 10. Efésios Obrigada, 6, irmã. do 10, Efésios desde o 6, começo. 10. O título é a armadura do cristão. Do 10 até o 20. Tá, obrigada, obrigada. Pronto, estou aqui. Bom dia a todos Bom dia, e todas. Que manhã maravilhosa, Bom dia. poderosa. Vamos lá? Eu vi que a irmã Antônia, ela levantou a mão. Irmã Antônia. Irmã Antônia. Parece que ela Só não... dá um toquezinho na tela e aparece embaixo o microfoninho. Parece uma espiguinha de milho, é só clicar nele, irmã. É verdade. Mas o meu microfone está ligado. Ah, tá, entendi. Entendi. Cadê? Próxima, irmã Cacá. Se ela conseguir abrir, depois a gente volta nela. Ok. Pela ordem, gente, porque são muitos. A irmã Neide. Obrigada. Sou eu. Maria Helena. Bom dia, minha irmã. Pode Bom pedir. dia. Meu pedido é para... A luta é grande. É a mesma coisa que o pastor falou, o pastor Francisco, são lutas, né? Eu não sei se você está escutando bem. Está escutando? Sim, estamos escutando. escutando. E a luta é todo dia, né? Nessa batalha espiritual. Tudo que o pastor falou, tudo acontece ao redor da minha volta. O Senhor sabe o meu desejo, o Senhor sabe da minha luta. Deus sabe de tudo, da minha situação. Tenho 2 filhos gêmeos, meninos, estão adolescentes, e aquela fase bem difícil. Não só no Brasil, que eu vejo que está bem grande a situação de drogas, essas coisas aqui também não é diferente, né? Eu não moro no Brasil, mas, enfim, e é isso. É uma mãe que luta pelos seus filhos, né? Mas tem uma pessoa que representa como um pai de verdade, e eu tenho certeza que foi a mão de Deus que colocou isso, que colocou essa pessoa, né? E representa
tudo que eu pedi, na educação, tudo, enfim. E é isso. E sobre a saúde da minha mãe também, que ainda está nessa vida de bebida, de álcool, tudo que um cristão vê e essas pessoas que não saem dessa vida, né, é complicado. Eu acho que vocês entendem do que eu estou pedindo, então é isso. Meu pai também, que está no Brasil, e é isso. A luta é bem, bem difícil, bem grande mesmo. Batalha. Tem que respirar, puxar o ar bem e pedir para Deus te dar força e coragem. Que todo mundo, muitas pessoas que me veem dizem que eu sou muito corajosa. Às vezes a tua fragilidade, a pessoa que é sincera, mostra tua sinceridade. Então tem muitos que querem te bater por essa tua fraqueza, mas ao mesmo tempo Deus, ele vem e te ensina, te fala, não, tu não és derrotada, eu te amo, então é isso. Obrigada aí, desculpa pelo... Não, irmã, tranquilo, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior que tudo e que a oração vence tudo. A gente vence o inimigo quando a gente dobra o joelho e clama ao Senhor. E o Senhor está pronto ali a nos abraçar, nos ouvir e a cuidar de nós. Que Deus te abençoe, irmã. Todos nós temos lutas, né? Uns ali pior, outros cá, né? Mas Deus está no controle de tudo. Verdade. Obrigada, irmã. Obrigada. Amém, amém. Bom dia. Está aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou fazer o meu pedido, porque eu sou a primeira da lista, viu? Eu vou agradecer a Deus pela vida. Eu vou agradecer a Deus, né, por esse grupo, pela a vida da irmã Cacá. Obrigada. E a vida também. Irmãos, eu quero pedir a vocês que orem por um jovem, o nome dele é Messias. Ele sofreu uma traição agora, ele é da igreja, a esposa não, ela é um jovem, né? É meu sobrinho. Ele sofreu uma traição, né? A esposa com o primo que foram criados juntos. Infelizmente, né? Ele está arrasado. Eu quero pedir a vocês que orem por Messias, para que meu filho não saia dos caminhos do Senhor, que ele seja fortalecido pelo Espírito Santo. Então, esse é o meu Ele é pedido. meu filho. Ele é meu filho. Estou sofrendo muito por isso. A dor dele é a minha dor. É verdade. Triste, viu? Vamos estar orando, irmã. Vamos estar orando sim, e Deus está no cuidado de tudo, viu? Quem é a próxima? Quem foi a próxima que levantou a mão? Tem várias mãozinhas levantadas. Não vai ninguém. Esther. Pronto, vamos lá, Esther. Bom dia, Cacá. Bom dia. Eu quero agradecer a Deus, porque eu fui em São Luís fazer uns exames e fiz uma boa viagem, mas eu quero pedir oração porque deu uma infecção na minha urina, várias bactérias, eu tenho problema renal e não consegui o retorno para o meu médico, meu nefro, que eu faço acompanhamento do meu nefro. E eu estou muito preocupada com esse problema na minha urina. Então, várias bactérias na minha urina e a infecção, tá? Eu estou preocupada com isso, mas estou confiando em Deus, que Deus resolva, né? Ontem eu fui marcar o retorno, só tem para... A agenda vai abrir só para julho. E eu estou com pressa, eu estou querendo ir logo, entendeu? Aí meu filho falou, mãe, vai em outro, mas é ele que faz meu acompanhamento, ele que cuida de mim nesse sentido, né? Eu peço oração para que Deus possa agir e que eu possa ter um bom resultado. Amém. Irmã, o nosso rim, né? Ele é um órgão tão pequeno, mas que é tão responsável no nosso corpo. E quando ele reclama, é porque não está bom mesmo. Mas, irmã, Deus é o Deus que nos criou. Deus é o Deus que faz todas as coisas. E eu creio que Ele proverá.
E eu creio que em nome de Jesus a senhora vai conseguir, porque com os rins a Amém. gente está Amém. com nenhum, em especial os rins, né? Ele que É, trabalha 24 horas no nosso corpo, eu, muito líquido, eu muita tenho água. eu tenho um cisto no rim direito, né? E meu rim direito é muito fraco. E só que eu não estou sentindo dor na urina. Geralmente, quando eu tenho infecção urinária, me dá dor na urina. Eu não estou sentindo dor na urina, mas é, deu essa infecção. A doutora que viu para mim ficou alarmada, pediu que eu voltasse urgente para o médico. E por causa das bactérias, né, que tá e pode prejudicar muito mais o meu rim. E eu tô nervosa, um pouco nervosa por causa disso. Vamos confiar, minha irmã. De fato, é preocupante mesmo, porque a bactéria ela pode se alojar nos rins, né? Trazer preocupação no sangue, mas Deus está no controle, né? O Deus que nos criou Amém. é o Deus que tem cuidado de nós e eu creio que Ele está cuidando da senhora também. Já deu tudo Amém. certo. Obrigada, minha irmã. Amém. Deus te Amém. abençoe. Amém, amém. Obrigada. Bebe muita água, irmã. Eu Muito já faço isso, líquido. irmã, já bebo bastante água. Estou Muita, fazendo chá muita mesmo. caseiro, mas é bom a É, gente ver o médico, né? E o médico dos médicos é nosso Deus, que ele possa ver. exatamente. Confie no poder de Deus, que Ele está no controle. Amém. Amém. Eu quero Amém. também, Obrigada, irmã. amém. Eu quero também agradecer a Deus, né, nessa manhã, por nos despertar. E peço oração por meus filhos, pela conversão deles, né? Especialmente pela minha filha que está aguardando uma vaga de serviço, de trabalho. Fez uma entrevista esses dias e está esperando que o Senhor Deus venha abrir uma porta para ela, que eles possam chamá-la para trabalhar, que ela precisa. E também peço pela minha neta, a esposa do meu neto, que vai ter bebê, está prestes a dar à luz, que Deus venha cuidar dela, que ela possa confiar no poder de Deus e entregar a vida dela nas mãos de Deus, seguir os caminhos do Senhor, porque já tem uma filhinha, né, a minha bisnetinha, que Deus venha cuidar de tudo, que ela possa confiar plenamente no poder de Deus. E também peço Amém. pela conversão de toda a minha família, né? São pessoas assim que têm muitos vícios, bebida, fumo, que o Espírito Santo de Deus venha atuar na vida deles para deixar essas coisas ruins, deixar esses maus costumes. Ai, Senhor Deus, que eu seja uma luz, né, para mostrar para eles a verdade, a palavra de Deus, igual o pastor falou agora, né? E que nós possamos estar sempre vestido com toda a armadura de Deus, que as coisas ruins ficam longe da gente. O meu Amém. pedido e meu agradecimento nessa manhã. Amém. Bom Amém. dia. Bom Amém, dia. amém. Bom dia. Amém. Pela ordem, né? Eu sou a próxima, pelo que eu vi. Então, deixa eu lhe falar. Eu ouvi muito, eu acho que tudo é para nós, né? Que foi falado hoje. Eu quero agradecer muito por esse trabalho que tem, né? Toda terça-feira. Eu fico muito feliz em poder estar ouvindo a palavra de Deus, né? Eu moro no Amazonas, né? Sou peruana, mas eu moro no Amazonas já há muito tempo, aqui em Manaus, e eu quero fazer alguns pedidos. Um pedido muito importante para mim, é que peço que vocês orem pelo meu marido, ele se chama Raimundo, ele já foi da igreja, ele está afastado, e que Deus livre ele dos vícios, né, que ele tem, não é mais de um, que ele possa voltar para a igreja, tá? Meu segundo pedido é pela minha filha, ela tem 13 anos, ela é uma menina de Deus, ela cresceu na igreja, sabe? Mas ela é uma adolescente e mesmo ela estudando na escola adventista, sempre tem essas coisas, né, de querer namorar, coisa que não é da idade dela ainda, né? Então, eu peço a Deus que a mantenha dentro da igreja, no clube de bravadores e
e que orem por ela. O nome dela é Nicole. Meu terceiro pedido é pelo Clube de Bravadores, que este ano eu sou diretora, não estou como diretora do Clube de Bravadores, que nós temos 46 adolescentes e pré-adolescentes, mais vários, 20 da direção, onde a maioria são jovens, né, que saíram do clube, e que a gente está precisando de muita oração. O inimigo quer atacar a gente, né? Já tiraram o nosso instrutor de Ordem Unida, quando a gente tem um concurso, a gente está sem instrutor de fanfarra este ano, e a gente tem 18 almas para batizar este ano. E entender? E eles são muito assim com fanfarra e não temos. Com Ordem Unida, eles estão desanimados. Tem menino que não está indo mais para o clube. Eu estou muito preocupada. Peço que orem, por favor, pelo clube. Nosso clube, que se chama Cristal. E peço que orem por mim também, para que Deus me dê sabedoria na minha fala, no meu comportamento aqui em casa, né? Para que eu seja luz para minha família, na igreja. E peço muita oração. Esse é meu pedido e meu agradecimento, tá? Muito obrigada a todos. Amém. Um bom dia para todos. Amém, irmã. Minha irmã, eu fico em paz. A próxima, pela ordem. A gente falta 5 minutinhos. A próxima. Sou eu a próxima? Bom dia. Vou agradecer a Deus também. Sou eu. Bom dia. Bom dia, primeiramente, a todos e a todas, né? É a primeira vez que estou participando. Eu sou aqui do Brasil mesmo, moro numa cidade do Goiás, e a minha mãe é da Igreja Adventista há muitos anos. Ela tem 82 anos. Tá dando para ouvir bem ou não? Tá. Ela tem 82 anos, e eu venho aqui, assim, pedir oração por ela, por mim também, que nós estamos passando, assim, por alguns problemas devido à perturbação do sossego. Já fui na justiça, já procurei a justiça, até agora não foi resolvido nada. E ela é uma pessoa idosa, tem problemas de saúde, e assim, às vezes não dorme direito. E assim, ela sempre está em oração, sabe? Eu até, às vezes eu falo com ela, mãe, quanto mais a senhora ora, mais vem tormento, mãe. Porque ela quase não está indo na igreja mais, devido à igreja ser um pouco afastada aqui da onde nós moramos, mas ela sempre está orando em casa, o tempo todo orando, orando. E mudaram as pessoas para cá, que perturba demais, não tem horário para dormir, aí a minha mãe não dorme direito, acorda assustada, eles barulham demais, sabe? Então é muita perturbação. Aí colocaram um bar bem de frente também para a casa da minha mãe, além desses vizinhos, tem um bar também que incomoda demais. Já procurei a justiça, já chamei a polícia já veio, e nada resolveu o problema. Então, nós estamos passando por essa luta aqui, e eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu vejo minha mãe numa situação que está vivendo, uma pessoa que já trabalhou a vida inteira, eu tô quase para cometer alguma coisa pior, sabe? Não é fácil. Não faça isso, irmã, calma, tem que ter muita paciência. Eu sei muito bem o que é isso. Desculpa me interromper, é oração mesmo. É tentar, o inimigo, nossa, imagina que você esteja passando. Eu também passei muito Pois por isso. E assim, a minha mãe é uma pessoa que já sofreu muito, já, entendeu? Trabalhou muito na vida dela e chega o ponto, ela dentro da própria casa dela não pode ter sossego para dormir, não pode tomar um remédio e acorda assustada, às vezes passa mal. Não tem como você sair desse lugar, não sei, não tem como, porque por ela, eu sei, por mãe, a gente faz o que pode, mas não sei. No meu ponto de vista, o que eu vejo, o que eu estou escutando, é tentar sair desse lugar. O meu irmão, ele trabalha em Brasília, né? Ele trabalha em chácara, tudo, só que não tem resistência física, né? Aí ele às vezes, quer que ela vá para lá, né? Mas devido a ela morar muito tempo no lugar, que ela tem mais de 40 anos que ela mora aqui, ela pegou aquele apego, sabe? E ela não quer sair, né? Ela não quer sair daqui. Você é casa própria, irmã? Hã?
A casa é própria de vocês? É, a casa que Tá. é própria. Tá bom então, tá. É só oração mesmo, irmã. Eu já sofri aqui com meu vizinho aqui com um bar atrás, quando ele botava, ninguém podia até dormir em casa. Eu tenho orado, ultimamente é muito difícil ter festa. Só oração, irmã. Só oração. Tá bom. Eu Oração vou tem continuar poder, né? participando, viu? Achei muito bom, né? E assim, eu ouvi alguns relatos também de algumas irmãs aí, mas assim, a questão da irmã aí dos rins, problema dos rins, né? Assim, é colocar nas mãos de Deus mesmo, né? Porque somente Deus, né? E é difícil, não é fácil, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Obrigada, irmã. Obrigada. Por nada. Oração. Então tá Irmã, ok, nosso viu? tempo Bom dia, que Deus nos abençoe. Vamos. Então tá. Tchau. Bom dia, irmãos. Tchau. Obrigada por essa oportunidade que estamos aqui tendo, em oração, juntas, unidas, unânimes, né, com o mesmo propósito. Quero agradecer a Deus, porque eu comecei um projeto aqui de 40 dias de jornada de oração. É um costume que eu já tenho há muitos anos, desde quando a Igreja Adventista teve esse ministério, há uns anos atrás, jornada de 40 dias na madrugada. Só que eu faço durante o dia com as pessoas do horário, assim, orações específicas. E vou estar orando pelo Messias, né, para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, que ele olhe para Jesus. Porque se a esposa, a mãe, pai, filho, alguém abandonar, Deus nunca nos abandona. Quero pedir oração por Luiz Augusto, é uma pessoa muito especial na minha vida, um padrinho de casamento. Ele está internado há 7 meses na Unimed aqui em Araxá. Ele teve uma bactéria. Primeiro, ele começou com depressão profunda, e depois pegou várias bactérias, já se libertou das bactérias. Ainda é uma pessoa muito depressiva, ele tem 76 anos. E ele precisa de um milagre que já está na justiça, já está com o juiz, para liberar o respirador para ele ir para casa. O quarto já está montado. Então, que a minha oração, meu pedido nessa manhã é que o Espírito Santo toque no coração do juiz, que libere esse aparelho para que ele possa ficar no seio da família. É o Luiz Doce Joaninha aqui de Araxá, uma pessoa muito conhecida no Brasil, no mundo, e está numa situação que precisa de um milagre. Quero pedir oração também por Socorro. Socorro é lá de Tuberá, uma filha na fé minha, ela é da sala 57, e está com um problema gravíssimo nos olhos, é uma hemorragia, e o caso dela é grave, ela vai submeter a uma outra cirurgia agora, ainda esse mês. Que Deus tenha misericórdia da Socorro. Quero pedir oração por 5 jovens, 6, aliás, 6 jovens que estão reclusos, filhos de amigas, amigos meus que estão presos, que Deus liberte eles, principalmente pelo Juliano Pedro. A mãe dele mora em Portugal e ele está em uma cidade chamada Gaia, em São Paulo. Ele precisa de uma visita da igreja. Ele já foi desbravador, tem 40 e poucos anos, mas está ali atrás das grades, precisando de um milagre também, de uma visita. Que o anjo do Senhor acampe ao redor dele, de todos os que estão atrás das grades e no pecado também. Que Deus nos liberte. Eu sou Alessi, e que Deus nos use como instrumento em suas mãos, que possamos ser missão até Jesus voltar. Obrigada, muito obrigada pelas orações. Amém. Que Deus continue usando a Lisandra, só gratidão para ela. Amém. 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 Eu também agradeço a Deus por esse PG. Agradeço as irmãs que estão orando por José Vieira, né? O marido e o esposo da minha prima. Mora em São Paulo. Ele teve um infarto e ele já foi entubado, irmãs, 2 vezes. E Deus está acordando ele. E eu tenho certeza que as orações das irmãs. E também eu tenho um testemunho lindo de um primo meu também, que ele se atirou-se de um prédio para baixo, de 4 andares, se quebrou-se todo, e ele está no hospital quase 3 meses. E toda semana eu envio um áudio para a avó dele, eu enviava para minha irmã enviava para a avó, em São Paulo, e passava para ele. E ontem, graças a Deus, ele pediu à avó que queria me ver pessoalmente. Ele é filho de meu primo, mas eu não conhecia ele, porque eu morava em Sergipe e hoje eu estou aqui no Rio, e ele em São Paulo. E ontem, pela grande misericórdia de Deus,
O Divino Espírito Santo tocou nele, fizemos uma chamada de vídeo, foi muito lindo. E eu tenho certeza que as orações de vocês, o nome dele é David, e ele me disse que sempre estava ali e pensando de voltar para casa e terminar o resto. E eu falei, filho, você tem 21 anos, você é lindo, Jesus te ama, tem muita gente orando por você, e em nome de Jesus, você vai sair dessa, vai ficar bem. E ele disse, olha, depois das suas orações, ele falou para a avó, chama aquela menina que sempre manda orar para mim, quando ele me viu só uma pessoa de 65 anos, e ele disse assim, eu sou muito feliz com as suas orações, e agora nós dois vamos fazer orações através do chamada de vídeo, fizemos ontem, e eu peço a vocês que orem por ele, porque ele me disse que depois das minhas orações ele mudou de ideia, quer vir para casa, quer viver a vida dele e vai esquecer o passado. Nós não sabemos o que aconteceu, ele leva até isso, eu não vou perguntar a ele em momento nenhum e nem toquei em assunto, só disse a ele que eu estava orando por ele e ele foi quem falou assim, olha, eu estava com os pensamentos de terminar o que eu comecei. E eu falei para ele, Jesus tem poder, isso não vai acontecer. Você é um jovem lindo, você tem tudo pela frente, você vai reconquistar seus sonhos, aqueles que Deus vê o que é melhor para você. E o Divino Espírito Santo está ao teu lado, está te abraçando, está cuidando de você. Foi muito bom, minhas irmãs. Foi um momento muito bom. Então, peço a vocês que orem também por mim, para o Divino Espírito Santo cada dia me dar palavras para conversar com ele. E vamos orar. O nome dele é David. Amo vocês. Sem esse PG, é 8 dias esperando esse momento, porque é muito gostoso. Amém. Né, a sala 57 é uma bênção também, mas nas terça-feira nós não tínhamos, e hoje nós temos vocês. Beijo Amém. cada um, oro por cada janelinha, por cada irmã, e confia, tanto a irmã dos rins, como essa dos problemas com a família, Deus vai resolver. Vamos botar lá no altar do nosso Senhor, que Deus vai nos ouvir. Beijo, amo vocês. Amém. Com Falar. certeza. Irmã Lúcia. Amém. Tá com- Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Eu queria fazer um pedido para o meu irmão Mauro. Essa noite a gente já estava dormindo, já preparando já para dormir, e minha cunhada me ligou, ele passou mal, ele está com muito fortes dores no peito e está internado aqui na minha cidade e fez uns eletros e está assim aguardando vaga para a cidade vizinha, que aqui a nossa cidade aqui não faz esse outro exame mais com precisão para ver se é infarto ou, né, qual é o problema dele. Então, até agora, agora de manhã, saí do PG e falando com a minha cunhada, até agora ainda não consegui uma vaga para ele. Então, eu peço a Deus e as pessoas que orem por ele, que essa vaga seja aberta para está na mão de Deus. Deus é quem tem o controle da vida, né? Mas com os exames na mão, os médicos agilizam, né? E gostaria também de pedir que as pessoas orassem pelo Bola, né? O marido da Fátima, esposo da Fátima, que ele ele está com câncer no coração, e ele está precisando de um transplante, e não é fácil, gente, ninguém conseguiu um transplante de coração, né? A fila é muito grande, mas que Deus possa abrir as portas do Espírito Santo e que ele possa conseguir, e eles estão passando por momentos muito difíceis, né? E que Deus cuide dessa família e dê força para Fátima. Para cuidar do esposo. Esse é meu pedido, e agradeço a todos. Amém. Amém. Eu também quero agradecer a Deus Amém. por estar aqui nesta manhã, né? É um momento maravilhoso, porque
De manhã eu abri a palavra e pedi a Deus para falar comigo, e Deus, a palavra que eu abri foi Efésios 6:10, e foi a mesma confirmação do pastor, e assim, eu fiquei tão feliz, porque eu sei que Deus nos ouve, né? E eu quero pedir a vocês que orem por meus filhos. O nome da mulher dele é Luciana, que ela está com problema de endometriose, ela vai fazer um exame agora, dia 29. Por Davi, porque ele faz parte da igreja, mas agora ele está frio na igreja. Mas ele, graças a Deus, ele gosta muito de louvar. E eu peço às irmãs que orem por ele, para ele não sair, né, dos caminhos do Senhor. Por Letícia também, que ela vai fazer uma cirurgia agora, tá já com os papéis já tudo encaminhado. Eu peço que ore por ela, e por Esther, que também vai fazer um procedimento numa veia da perna. E aí elas me pediram, né, para eu colocar o nome delas em oração. E pelo um rapazinho chamado Raimundo Araújo Neto, que vocês orem, por favor. Que eu também vou orar por cada pedido que foi feito hoje, nessa manhã, aqui no grupo, no PG, viu? E foi um prazer que agora eu conheci Cacá, que eu sempre tinha vontade de conhecer ela, e hoje estou vendo ela de frente mesmo. Que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe, Deus te ama, e eu te amo também. Muito obrigada. Minhas irmãs, a gente já excedeu o horário. Eu acho que não dá mais tempo. Eu ficaria a manhã toda ouvindo vocês, minhas irmãs, porque me fortalece. Porque eu vejo que não é só eu que tenho problema, mas eu sei também que nós temos um grande Deus que cuida de nós e que está no controle das nossas vidas e do universo. Vamos orar, porque acabou o tempo. Ô, irmã, rapidinho, o meu é só um. Nós temos uma irmã Márcia, ela está precisando fazer um exame, é um PET, ela teve vários cânceres, agora apareceu mais um, e o plano, a Unimed, não liberou, e ela precisa de fazer esse exame, e esse exame é muito caro. Então, peço a vocês que orem para o nome? Que a Unimed, Deus entre em providência e ela libere fazer esse exame. O nome da pessoa? Márcia Vieira. Amém. Pronto. Irmã, eu quero também pela Suzana. A Suzana é uma jovenzinha, ela está sentindo muitas dores, já fez um monte de exames e não sabe o que que é. A perna dela inchou tanto, acharam que era trombose, mas não é, graças a Deus não é trombose, mas continua inchando e pode caminhar para uma trombose. E assim, é uma menina muito nova, a Suzana. E que Deus tenha misericórdia dela, né? Que descubra o que está provocando essas infecções, que ela está tendo muita dor, febre, mas não descobre qual é o tipo da infecção. Então, que nós possamos orar por Suzana. Vamos orar, sim. Entregar nas mãos do Irmã Senhor. Cacá, um minutinho só, eu queria aproveitar que a irmã Rosemary apareceu aqui. Irmã Rosemary, conseguiu marcar a sua cirurgia? Oi, irmã, ainda não, eu estou aguardando. Hoje mesmo eu vou ligar para lá para perguntar, né, em que pé está essa, né, como está indo os trâmites. Ontem eu fiz foi a perícia, graças a Deus foi tranquilo, a ida para Diamantina e fiz a perícia. Mas assim, hoje de manhã eu ainda estava falando com Deus, meu Deus, quando vai sair essa cirurgia? Só, irmã Lisandra, eu estou muito feliz porque tem uma semana que eu não sangro. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, ô glória, meu Deus. Mas depois da perícia, irmã, chama logo. Não, Amém. irmã, mas essa perícia aí não era para cirurgia, não. Essa perícia aí é só para eu manter religada e recebendo o meu salário. Ah, entendi. Eu pensei que era a perícia da cirurgia. Mas vai dar tudo certo, vamos orar. Amém. Deus já está no controle, né? Já é uma resposta. Fiquei muito feliz com isso. Vamos germar pela a irmã Eurides também, orar por ela, da Sala Emanuel, que também tem sofrido com hemorragia.
E também a nossa irmã Luzia Carmen, que já está há meses internada, de quando a nossa querida irmã Rosimeira esteve internada, ela ainda não saiu. Então, vamos lembrar de orar pela Luzia Carmen, por favor, todos nós. E pelo Jonathan, que chegou o pedido, até ontem, compartilhei no grupo, ele está com um tumor no cérebro. Tem uma filhinha pequena, vamos lembrar de orar por ele, Jonatas também. Irmã Cacá, você pode fazer a oração para nós? Irmã Lisandra, deixa eu pedir mais um ainda, com relação à minha aposentadoria. Ontem eu estive lá na central e eles me informaram que a escola não mandou minha pasta, que eu pedi desde outubro, né? Já era para eu estar entrando com a aposentadoria preliminar, um afastamento preliminar para aposentadoria, mas a escola não mandou a minha pasta. E eu liguei na escola, a escola falou que a pasta está lá na CRE. E o CRE falou que não, e hoje eu tenho que ir na escola. Então, eu peço a Deus que me dê paciência para poder conversar com os responsáveis, né? E lembrar que eu sou uma cristã, porque assim, eu estou indignada com o que estão fazendo comigo, porque o dinheiro não vai sair do bolso deles, né? E é um direito meu e a escola está me enrolando. Então, orem por mim também, para que Deus me dê paciência e sabedoria para estar falando com eles. Lembre-se que estamos numa guerra, irmã Rosimeira. Lembre-se. Verdade. É uma guerra, é um conflito. Já são quase 7h15 da manhã, nós excedemos e muito, mas é bênção pura e a gente só tem que agradecer. Todos os pedidos aqui anotados, eu creio que já chegou a Deus, mas nós vamos orar para que o Senhor nos mande a resposta, né? Se o silêncio, se o sim, se o não, Ele vai responder, eu creio. Louvado seja Deus. Vamos estar Amém, orando. amém. Temos um grupo de Amém. intercessores, né? Que mesmo falhos e pecador, mas que Deus sempre ouviu as nossas orações. Eu digo isso com toda certeza. Então vamos agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela mensagem, nos fortalecer, né, no Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo, e vida que segue. Afinal, nós temos dois grandes conflitos, né, o dentro da gente e o fora da gente. Mas Deus está no controle em todos eles, e já deu tudo certo. Irmã Com Rosimeira, certeza. eu sei bem o que a irmã está falando, por isso é só ter paciência, pede a Deus que Ele vai te dar, viu? Já deu tudo certo também. Irmã Alessandra, posso orar? Por favor. Vamos orar. Inclinem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, engrandecido e exaltado, porque tu és Deus no céu e também aqui na terra. Bendito seja para sempre e eternamente, Senhor. Deus, obrigado pela mensagem de hoje, a qual nos fortalece e também porque tocou os nossos corações. Nos ensina e nos ajuda a usar a armadura que o Senhor nos dá, meu Pai, e a espada do Espírito. Senhor nosso Deus, aqui foram relatados vários pedidos de oração, os quais eu creio que já chegaram ao trono de graça, meu Pai. Mas ainda assim estaremos orando para fortalecermos, para que esses pedidos tenham uma resposta no seu tempo ideal. São muitos pedidos, Pai, que ficaram em seus corações calados, mas que o Senhor os conhece. Mas também teve muitos pedidos aqui narrados e que foram anotados por mim. Também alguns prints de pedidos na tela que eu printei para estar orando também. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, fortalece a tua igreja, o teu povo, aqueles que estão enfraquecendo, meu Deus, tem misericórdia. Dai ânimo, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Os clubes de desbravadores, onde se encontram jovens, adolescentes, né? Que Deus tenha misericórdia destes também. Cada mãe, cada pai aqui representado, cada família. Usa de misericórdia também com Jonas, Pai. Com a família dele. Com todas as famílias de intercessores e intercessoras, com todos aqui presentes, Pai. E também aqueles que não puderam participar. Seja conosco, seja também com eles. Abençoe o teu povo, Senhor. O teu povo clama por ti, Deus, por misericórdia, pela tua graça e por bênção, Deus. Bênção na saúde, bênção na prosperidade do lar, em tudo, Senhor. Mas, acima de tudo, queremos ter o Senhor conosco, Pai. Por favor, Senhor, abençoa cada um de nós, Senhor Jesus Cristo.
Somos gratos a Ti pelas nossas vidas, pela chuva, pelo vento, pelo frio, pelo sol, pelo calor, por tudo. Essas são as bênçãos, são os pedidos, são os agradecimentos, Pai, nessa manhã. Que o Senhor nos fortalece e que na semana que vem, se o Senhor assim permitir, possamos estar aqui testemunhando, meu Deus, da Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus os guarde. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Amém. 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 Bom dia a Obrigada, todos. Bom obrigada, dia. irmã Cacau. Bom dia, coleguinha. Pessoal, abre essa câmera para dar um bom dia aí. Amém, amém. Bom dia com alegria. Bom dia, Bom Alessandra. dia Bom com dia, alegria. amo vocês. Dia Amo precioso vocês. do Senhor. Bom dia a todos. Bom Deus dia. abençoe. Amo vocês. Glória Deus a dê um bom Deus. dia. Bom dia, bom dia. Grandes coisas tem o Senhor feito em nossas vidas. E fará, e fará. Vamos Amém. confiar. Bom dia, Alessandra. Bom dia, irmã Esther. Paz de Obrigada por Jesus. você, Oh, viu, o Senhor te pessoal? abençoe, Alessandra. Você e toda a sua Crer, família. confiar e Muita acreditar paz. nesse Deus Amém, misericórdia. minha irmã Maria. Deus Pai, Filho e Isso, Espírito irmã Santo, Rita. Obrigada, irmã Rita. batizando Amo Deus vocês. abençoe cada a um de todos. nós, Um meu bom Deus. dia E a abençoado por Deus. misericórdia, meu Pai. É verdade.